Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer que seja o horário que você esteja assistindo, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar sobre o predicado verbal, um dos assuntos mais pedidos em concursos de nível médio, fundamental 2 e também nível superior, tá? Então, vou começar aqui explicando para vocês que o predicado é um dos termos essenciais da oração, assim como o sujeito, tá? Se vocês não sabem o que é sujeito, nós gravaremos um vídeo também que estará aqui nessa sequência, falando do sujeito, dos tipos de sujeito. Hoje nosso foco será o predicado, que é aquilo que se diz do sujeito, tá? Especialmente o predicado verbal. Então, verbos de ação, começamos por eles, tá? Amar, correr, sentir, são verbos que manifestam ação, assim como o próprio nome já diz. Os verbos, para quem não se lembra, são palavras que manifestam ação, mas não só ação, né? Vocês sabem que tem o verbo de ligação também, e também tem os verbos que representam os fenômenos da natureza. Mas hoje nós vamos falar dos verbos de ação, que são verbos, né, que compõem aí uma das 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, pronomes, tá? Então hoje o foco é o predicado verbal, foco, verbos de ação. Amar, correr, sentir. Então, basicamente, são as palavrinhas terminadas em a, e, ir, ok? É claro que essas palavras são conjugadas, né? Elas podem sofrer modificação aí de acordo com as pessoas do discurso. Então, bora lá. Já vou aqui para os exemplos práticos. Eu vou ampliar aqui o slide, colocar a tela cheia. Já falamos então aqui a definição de predicado verbal, verbos de ação, que são o nosso foco. Esses verbos de ação serão aqui o núcleo do meu predicado, ou seja, a palavra principal. Então vamos lá, gente. Por isso que eu coloquei agora em vermelho aqui para vocês. Então, Mariana joga vôlei. André fez a lição de matemática. Destaquei para vocês aqui o joga e o fez. Por quê? Porque são os verbos da oração. Quando vocês entrarem numa questão que precisam analisar os verbos, vocês precisam olhar. Aliás, se vocês entrarem numa questão que precisam análise de predicado ou de sujeito, vocês precisam olhar inicialmente para o verbo, porque o verbo é o divisor aqui entre o sujeito e o predicado, tá? Aqui, ó, nesse momento, mora uma divisão, bem aonde eu estou passando aqui com o cursor, mora uma divisão. E aqui também, ó, tudo bem? Porque assim, ó, eu vou fazer uma perguntinha aqui, né? A perguntinha já vai estar aqui no próximo slide. Eu uso um truque que aprendi na escola quando era criança, espero que dê certo com vocês também, tá? Perguntas depois do verbo para achar o objeto direto, tá? E pergunta depois do verbo para achar objeto indireto. Então vamos lá, gente, ó. Mas inicialmente eu queria falar para vocês o seguinte, ó. Eu preciso dividir aqui sujeito e predicado. Então, quem joga vôlei? Mariana. Mariana é o meu sujeito. Joga vôlei é o meu predicado. Quem fez a lição de matemática? André é o meu sujeito. Fez a lição de matemática é o meu predicado. Então, o que a gente vai estudar aqui? Nós vamos estudar a partir do joga vôlei e a partir do fez a lição de matemática. Eu não vou olhar aqui para os sujeitos nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui eu já falei para vocês que a gente não vai olhar para o sujeito, a gente vai olhar basicamente para o predicado. Então, a gente tem aí dois predicados verbais, porque são verbos de ação, joga e fez, né? E daí, Mariana, né? O que Mariana fez aqui? Mariana joga vôlei, né? Jogou o vôlei. E o que o André fez? O André fez a lição de matemática. Então, é a partir do joga e a partir do fez que eu vou analisar aqui com vocês. Afinal de contas, esse vídeo é foco no predicado verbal. E o predicado verbal, ele pode apresentar os complementos verbais, objeto direto e indireto. Nesse caso, os verbos serão aí, né, verbo transitivo direto ou indireto, ou poderão ser ao mesmo tempo. Mas calma lá que eu vou explicar essas frases aqui no próximo vídeo. Então, vamos lá.
Mariana joga o quê? Joga vôlei, né? Objeto direto. Então, lembrando que joga vôlei é o predicado verbal, porque joga é o verbo de ação. Joga o quê? Vôlei, objeto direto. André e Carlos fizeram a lição. Fizeram o quê? A lição. De quê? De matemática. Olha aqui o meu esqueminha de análise de predicado verbal. Então, fizeram. A partir do fizeram é o predicado verbal. Fizeram é o verbo de ação. Então, agora eu quero saber quais são os complementos. Eu acho que eu já falei para vocês aqui, né? Que o predicado verbal, eles terão os complementos, que são o objeto direto e o objeto indireto. Então, é isso que eu vou olhar aqui. Mariana joga o quê? Vôlei, objeto direto. Carlos e André fizeram o quê? A lição, objeto direto. Faltou aqui completar. Vou completar agora aqui para vocês. Objeto direto. De quê? De matemática. Objeto indireto. Professora, como que a senhora faz isso? Eu faço isso, gente, através dessas perguntinhas que são macetes. Deixa eu só arrumar aqui a parte da escrita. Que perguntinhas que são macetes? Acho que eu coloquei aqui no próximo slide. Gente, o que? Eu até vou marcar aqui no próximo slide. Vamos lá. Vou replicar esse slide aqui. Deixa eu ver se eu coloquei nos outros aqui. Ah, coloquei aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Perguntas depois do verbo para achar o objeto direto. Objeto direto. O que, quem. Essas são as perguntas macetes, tá? Lembrando, depois do verbo. Porque se você perguntar antes do verbo, você vai achar sujeito. Eu vou explicar isso num dos vídeos que eu vou colocar aqui nessa sequência para vocês, tá? Pergunta antes do verbo, eu vou achar sujeito. Aqui o foco é fazer a pergunta depois do verbo, para achar os objetos, que são os complementos aí do predicado verbal. Então, o que e quem? Perguntas depois do verbo para achar objeto indireto. De que e de quem. Lembrando, gente, que esse de aqui, ó, é preposição. Eu vou gravar um vídeo para vocês só falando de preposição, tá? Mas aqui, ó, poderia ser outra preposição. Poderia ser com, poderia ser para, poderia ser em, poderia ser sobre. Então, a preposição, eu costumo dizer, até adiantando um pouquinho aqui, que ela é o pedágio do objeto direto. Preposição é o que eu chamo de pedágio do objeto indireto. Mas eu já vou parar esse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito comprido, tá? Tudo bem, gente? E daí, no próximo vídeo, eu já explico para vocês aí o que são né, as preposições. Mas já vou deixar uma deixa aqui para vocês, que é a musiquinha, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante. Lembrando que per é uma preposição já arcaica, ela não é mais usada. Desculpa, vamos lá. A, ante, após, até. Aqui faltou após. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Nossa, professora, a senhora é muito inteligente. Como que a senhora sabe de tudo isso? Gente, isso aqui, ó, é fruto de decoreba. Tem que decorar, tá? Aí eu vou gravar um vídeo para vocês só para apresentar a classe de palavras, preposições. E fecho aqui esse vídeo em 9 minutinhos. Abraço, até o próximo vídeo.